Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Cássia Finanças e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um tabu, um assunto que tira o sono das pessoas e o nome dele é consignados. Se você tem consignado, se você está pensando em fazer um novo consignado, se você não sabe para qual caminho seguir com os seus consignados, eu te sugiro ficar nesse vídeo, porque hoje eu vou te explicar o que te trouxe até aqui, por que você ainda não conseguiu resolver os teus consignados e te explicar qual a raiz desse problema para que você entenda realmente onde deve trabalhar para que aí sim consiga diminuir esse peso que você está carregando. Eu sou estrategista financeira, já ajudei a resolver mais de 100 milhões em dívidas, mais de 400 famílias e posso te falar que muitos consignados passaram pela minha mão e que as pessoas têm uma visão errada sobre essa dívida e por isso só crescem a cada mês, tá? Então vamos lá, vou te explicar exatamente o que você deve fazer. Bora lá? Primeiramente, vamos entender o que é um consignado. Consignado é uma dívida com garantia envolvida. Qual é a garantia dessa dívida? A sua renda, o seu salário. Então, ele é descontado diretamente na sua folha de pagamento, tá? Só que as pessoas, elas esquecem o real motivo que fez elas terem consignado, por exemplo. O que a gente precisa levar em consideração? Que normalmente um consignado, ele é feito para quitar aquele cartão que estava muito alto e você acreditou que aquilo ali iria resolver a sua situação, para talvez tentar passar o mês, conseguir fechar o orçamento mensal, ou tentar tirar um troco, que é uma renovação de consignado, enfim. O que acontece quando a pessoa ela entra no ciclo de consignado? Ela começa a só sentir o peso disso na renda, mas ela não para validar que existem outras dívidas dentro do ciclo orçamentário dela, como, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, empréstimo pessoal e que talvez ela esteja fazendo consignado para dar conta dessas dívidas. Então, o que eu preciso que você entenda de uma vez por todas? Que quando a gente fala de dívida, cada dívida tem um risco, tá? E esse risco eu falo na questão de risco judicial. E esse risco ele é tanto para você quanto para o credor, que é o banco. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um consignado, de um financiamento, dívidas que têm garantia, o risco para o banco de não pagamento é baixíssimo, certo? Porque você não vai deixar de pagar essa dívida. É quase que impossível deixar de pagar um consignado e um financiamento até você pode deixar de pagar. Mas o banco vem pegar a garantia dele logo em seguida. Então esse tipo de dívida tem um risco alto para você e um risco baixíssimo para o banco. Por isso que tem uma taxa atrativa, tá? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de um cartão, de um cheque especial, de um empréstimo pessoal, nós estamos falando de dívidas de risco altíssimo para o banco e baixíssimo para você. Como assim, Cássia? Se é a dívida mais cara? É por isso mesmo. Quanto maior o risco para o banco, ou seja, se eu deixo de pagar um cartão, por exemplo, dificilmente o banco vai para uma questão judicial. Primeiro, porque ele tem juros abusivos dentro dos cartões. Segundo, que não tem uma garantia envolvida. Então, uma questão judicial não vai favorecer ele porque não existe garantia. Por isso que essa dívida é cara. Porque o banco já sabe que você não vai pagar em algum momento essa dívida e ele quer tirar o dele o mais rápido possível. E isso se encaixa também para cheque especial, empréstimo pessoal. Por isso que tem taxas maiores. E qual é o grande erro das pessoas? Fazerem dívidas de risco alto para que elas possam pagar as dívidas de risco baixo para elas, sendo que elas já não conseguem mais pagar aquelas dívidas. E a grande questão aqui é, beleza, se lá no início do meu ciclo do endividamento eu tô com meu cartão alto, eu tô com cheque especial, enfim, tá muito pesado e eu decido fazer um consignado, ok.
Se eu fizesse aquele consignado, quitasse essas dívidas e eu começasse uma base orçamentária muito bem feita, com receita, despesa fixa, estilo de vida, parasse de usar o cartão para coisas parceladas, com certeza eu poderia sim resolver a minha situação. Por quê? Porque eu iria pagar aquele consignado no meu orçamento, iria ter limites de gastos e estava tudo resolvido. Só que a gente sabe que não é assim. Quando você está no ciclo do endividamento, você nem sabe o que é uma base orçamentária. Tô falando a verdade? Claro que eu tô. Você não tem nem coragem de olhar para o teu contexto. Então o que vai acontecer? Você pega um consignado para pagar cartão, mês que vem precisa de novo do cartão porque colocou um consignado no orçamento, já não conseguia pagar as contas com aquele orçamento, colocou um consignado, entra menos dinheiro, precisa do cartão. Então, gente, eu vejo muitas pessoas me procurarem falando assim, ó, quero diminuir meu consignado, quero analisar juros dos meus consignados, tem alguma coisa errada nos meus consignados? Para, porque talvez não tenha. E na maioria dos casos o problema não está no consignado, tá nisso tudo que você não olhou, entendeu? Então agora, se você tem consignado, se você tem cartão de crédito, se você usa de cheque especial, se você tem empréstimo pessoal, chegou a hora de parar de focar no consignado e começar a entender o que realmente está levando seu dinheiro. E aqui entra perguntas que você tem que se fazer. Eu consigo pagar as minhas contas hoje? Se eu tirar cartão, se eu tirar cheque especial, se eu tirar empréstimo pessoal, eu consigo ter minimamente a dignidade com a minha receita versus a minha despesa fixa? Tem uma sobra de caixa? Se existe essa sobra de caixa sem essas dívidas de risco baixo para você, a minha sugestão é que agora você pare de pagar essas dívidas. Por quê? Porque eu vou parar de pagar essas dívidas que têm um risco baixo para mim. Eu vou continuar pagando os consignados, porque não tem como eu deixar de pagar consignado, mas eu começo pelo menos a ter acesso ao meu dinheiro. Ok, respirei aqui, tenho acesso ao meu dinheiro. Aquela dívida que tem um risco baixo, o que vai acontecer? Eu tenho outros vídeos aqui que te explicam o que fazer depois de quitar uma dívida, tá? Que é como negociar as suas dívidas. Você já viu esse vídeo? Vou colocar ele aqui, eu quero que você vá lá e assista. Beleza, agora que eu estanquei a sangria do que tá fazendo eu fazer consignados, agora eu vou sim olhar para a minha questão dos consignados para ver se tem possibilidade de melhoria. Então vamos lá. Primeira parte, entender se eu tenho dívidas de risco baixo para mim em aberto e eu tô pagando e deixar essas dívidas, primeira parte. Segunda parte, ter uma base orçamentária, entender receita, as tuas despesas fixas, o teu estilo de vida, quanto que tu vai colocar de limite, porque tu tens que ter uma linha de sobra de caixa. Agora que eu tenho uma linha de sobra de caixa, eu consigo fazer reserva, eu vou olhar com mais atenção para os meus consignados. E o que você pode validar dentro dos seus consignados, tá? Existem alguns caminhos. Primeiro caminho, portabilidade. Quando eu tenho uma dívida com garantia envolvida, eu posso vender ela para outro banco. Essa venda para outro banco, o que vai acontecer? O banco, ele vai comprar minha dívida, que quando ele comprar minha dívida, eu vou pagar uma taxa menor. Ou seja, vamos lá, eu tenho um empréstimo aqui com uma taxa de 2%, um consignado. E eu ofereço lá para o banco B, e o banco B diz assim, Cássia, aqui eu estou trabalhando com consignados com uma taxa de 1,5%. Ótimo, já ganhei 0,5% aqui. O que acontece? O banco B vai contatar o meu credor e vai dizer assim, ó, a Cássia está querendo sair daí. E o meu credor principal vai dizer assim, não, Cássia, não sai daqui, eu tenho uma condição melhor. Eu vou te trazer uma condição de 1,30% de consignado. E aí o que acontece? Eu não aumento a minha dívida porque eu diminuí a taxa do meu contrato ativo. Automaticamente sobra dinheiro desse contrato. Essa sobra ou eu amortizo do meu saldo devedor do crédito ou então eu pego como troco. E aí esse troco eu posso talvez até liquidar outro consignado como já foi feito com clientes meus, tá? Então o que eu quero explicar? A gente tem a possibilidade de portabilidade, que às vezes eu nem preciso portabilizar, só o ato de dizer que eu quero portabilizar, o meu banco já não vai querer que eu saia dali.
ou então eu vou sim portabilizar, vou conseguir um troco e tudo mais. E eu também posso validar, se eu não conseguir a portabilidade, a questão do prazo dos meus consignados. Pensa comigo, você está fazendo dívida com prazo pequeno para pagar menos juros, para terminar rápido, só que você estava o quê? Usando de cartão, de cheque especial, não é coerente. Então, quando eu olho para as dívidas que eu tenho que pagar, o que eu tenho que validar? Como eu posso hoje diminuir esse peso da minha renda? E essa diminuição da tua renda vai fazer sobrar mais caixa na última linha para quitar aquelas dívidas que ficaram em aberto. E aí, depois dessa sobra, pode ser sim amortizar esses contratos que eu majorei prazo. Então, você pode analisar dentro dos seus contratos de consignado a possibilidade de aumentar prazo, tá? Tem também uma questão que é a análise de taxa de juros via Banco Central. Então você pode sim ir lá no Banco Central e fazer uma análise com base na tua dívida, no dia que tu fez a tua dívida, se a tua taxa está coerente com o Banco Central, tá? E normalmente tá, gente. Normalmente o banco, a instituição financeira, vai informar o Banco Central uma taxa já acima do que é o teu contrato, como média, que ele vai cobrar para os clientes. Ele trabalha em cima daquela taxa. Dependendo do cliente, ele cobra menos e mais. Então, não ache, tá? Não acredite que é na taxa do consignado que tu vai conseguir algo absurdo, porque não é, tá? Eu te indicaria seguir esse caminho aqui. Isso aqui vai te trazer um fôlego orçamentário, vai conseguir fazer com que tu levante caixa e aí sim você faça a quitação dessas dívidas que estão ou que fizeram você fazer muito consignado, tá? Então a minha dica, a minha orientação hoje existem 3 caminhos, 3 passos. Primeiro, analise o risco das tuas dívidas para que você feche a torneira de fazer mais consignado. Então deixe as dívidas de risco baixo. Se é necessário deixar, tem que deixar, porque você chegou num processo que não consegue pagar. Depois você faz uma base orçamentária bem feita, entenda quais são as disponibilidades lá na última linha. E segundo, você analisa os consignados, você entende prazo, você entende portabilidade, para que você consiga melhorar no longo prazo a sua base orçamentária para quitar essas dívidas, entendeu? Começa aqui, aqui, aqui e volta para resolver esses. Esse é o caminho para que você minimamente tenha dignidade financeira. Agora, vamos lá. Existem casos extremos? Claro que existem casos extremos, mas esses casos precisam ser analisados individualmente. Todo mundo merece um profissional analisando o seu cenário, validando as possibilidades, acelerando o seu processo. E esse é o meu trabalho, esse é o trabalho do meu time aqui na Cássia Finanças, fazer com que a gente consiga te disponibilizar esse cenário completo e você só colocar em prática. Então, se é isso que você deseja, eu vou deixar aqui embaixo o link de aplicação para que você possa se cadastrar, vai vir para o meu WhatsApp e lá nós vamos trocar uma ideia, entender como que eu posso te ajudar e quais os meus serviços fazem sentido para você, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, coloque em prática, faça e se precisar, com certeza eu posso e quero muito te ajudar. Eu vou te pedir, né, obviamente, para que você se inscreva no meu canal, para que você possa acessar cada vez mais vídeos como esse, rápido e que te traga a solução. E eu te peço também que você vá lá no meu Instagram, me siga, Cássia Finanças, para que você possa também se alimentar de todos os conteúdos que eu trago lá, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.